Eu ia ali fazer o manejo com a bolinha com o dog, mas tem pessoas trabalhando. Esses lugares que você tem visto aqui nos vídeos, provavelmente esses lugares serão casas, condomínios futuramente. Aqui já está bastante urbanizado, então essas áreas livres provavelmente serão casas e condomínios. E lugares que eu costumo estar com baruque, soltar o baruque e etc. Futuramente não terá mais como. Deu uma chuva aqui, amenizou a poeirada. Então tá melhor para fazer caminhada, o tempo também tá cooperando. Então tá bem agradável esses dias por aqui. Porque quando tá seco, se um carro passar desse jeito aqui, ó, é muita poeira. Aí se passar um carro aqui, já vir o outro de lá, ó, aí é mais poeira ainda. Se for caminhão, ônibus, então teve situação que eu fiquei perdido numa neblina de poeira. E quando foi à noite eu tava passando mal, porque foi tanta poeira e a poeira não abaixava. E eles estavam nivelando o lugar. Então tinha jogado ali uma camada de terra e o trator deve ter passado para nivelar, né? Então quando passava carro, subiu tanta poeira que eu não sabia nem para onde eu estava indo. E a poeira não abaixava e uma sensação já de desmaio. Aí depois daquele dia eu passei a... Tá querendo fazer cocô. Ó, se aqui fosse, eu já levava pro matinho. E aqui, ó, pra quem falou assim, como é que ensina o dog a fazer cocô no mato, assim, num lugar, né, na caminhada. Aí você tem que ter essa percepção do dog. Por exemplo, quando eu morava em lugar urbano, mudando aqui um pouco aqui o foco aqui por causa dessa situação, aproveitando para trazer o manejo sobre. Quando eu morava em um lugar urbano, asfaltado, calçada, que tinha ali prédios, casas, aí eu tô andando com baruque. Aí quando eu percebia que ele queria fazer o cocô, eu ia para um canto, aí ele fazia o cocôzinho dele, depois eu continuava. Aí depois ele já entrou nesse padrão natural. Quando ele querer fazer o cocô, ele dava um sinal para mim já ir pro matinho, para um canto, para não fazer cocô ali na calçada, no asfalto, onde as pessoas costumam transitar. Se eu deixar ele no comando livre e se ele... a poeira, porque tá baixo, choveu, se não tivesse chovido. Então quando ele tá no comando livre, ele vai num cantinho e faz cocô. Ele não faz cocô assim no meio, assim, ó, até aqui que não é um lugar asfaltado. Se eu estiver andando com ele, por exemplo, do outro lado aqui, ó, vamos supor que fosse tudo asfaltado, eu tivesse um lugar andando em um lugar urbano, com calçada, tudo bonitinho, eu tô aqui andando com ele, ó. Aí vamos supor que ele quer fazer a necessidade dele. Aí ele ia dar um toque, ele mesmo ia aqui pro canto do mato e ia fazer o cocôzinho dele, a necessidade dele. Porque eu já fui condicionando que ele, quando precisar fazer sua necessidade, fazer nas laterais, no matinho. Então, geralmente é bom fazer esse manejo
Depois que você der alimento pro dog, se você quer que ele faz sua necessidade num local só, seja apartamento, seja no quintal de casa, então geralmente você dá o alimento e já leva ele para o lugar que você quer que ele faça a necessidade dele. E na caminhada não é diferente. Se você quer condicionar o dog, você dá o alimento para ele e você sai para caminhar e você já fica atento, porque você vai se ligar que ele quer fazer a necessidade. Aí você leva para o local. Algumas pessoas já levam direto, já deu alimento pro dog, aí leva ele lá para um gramadinho e ele faz a necessidade dele ali, ele acostuma a fazer naquele local. Às vezes eu tô com Baruque em praça, eu não deixava ele fazer a necessidade dele ali na pracinha. Algumas pessoas deixam os dogs urinar nos bancos, onde a gente costuma sentar, às vezes fazer um exercício. Não é legal, às vezes tem lugar que tá fedendo. Algumas pessoas pensam até que é urina de um ser humano, mas é urina de animal. Porque uma vez que um dog ele mija num banquinho de uma praça, num local que faz exercício, os outros dogs soltos, ou mesmo não, os seus donos levam, eles vão querer só urinar ali. Então às vezes você vai fazer um abdominal, você vai sentar numa praça, tá aquela caatinga e tá aquela mancha de urina, de dogs. Então tem gente que murmura da má educação do ser humano em mijar em certos locais, mas algumas dessas pessoas permitem seus dogs urinar nesses locais. E ali vai levar outros dogs a urinar ali, a fazer suas necessidades ali. Então é bem desagradável. Você vai numa pracinha fazer um abdominal, ou você tá passando num lugar mais urbanizado e tá lá o cocô. Tem gente que nem limpa. Então são técnicas aí de civilidade canina. Ali na frente ali tá um camarada ali com o Rottweiler muito bonito, viu? Só que eu não gosto muito de filmar as pessoas, porque eu não sei se as pessoas querem ser filmadas, né? Mas pensa num Rottweiler bonito. Bom dia. Pode só filmar ele? Pode sim. Licença. Bem cuidadinho. Olha só que lindo. Ó. Procurando um macho pra comprar com ela. Ó, lindo. Aí eu sei onde tem um. É lindo ele. Vou dar uma paradinha aqui na gravação e para conversar aqui com o pessoal. Ali era uma fêmea, tá querendo um macho. E aqui tem um macho ali, lindo ali, que já fiz aí a mediação aí. Pra ver a cruz aí, vai ser uns filhotes muito bonitos, viu? Então, a pessoa critica muitas vezes o próximo, né? Mas tem contexto que a gente não tem uma postura melhor, né? Então, as pessoas se verem alguém mijando numa praça, num banco, um ser humano, a maioria das pessoas vai... Ó, e se cagar você puxa pro canto, ó. Então, a maioria das pessoas criticariam, não veriam com bons olhos uma pessoa mijando no banco. Você chegar ali, o banco tá urinado, tá fedendo urina. Então, com certeza você não gostaria, mas por que então com dog é diferente? Então, ainda mais dogs que estão com seus donos. Então, por que com o animal é tranquilo? O animal ele pode mijar onde ele quiser, o dog. Aí quando é o ser humano, você acha ruim,
Mas quando é o seu cachorro mijando lá, urinando, você não acha ruim. Então, sendo que é uma situação que pode ser controlada. Existem situações que não dá para assim controlar, né? Às vezes o dog ele pode ter comido alguma coisa, ou às vezes não tá legal a digestão e ele querer fazer necessidade fora do horário. Mas se não for um cocôzinho aguado, mole, dá pra você limpar. Então tem pessoas que nem limpam. Tem pessoas que não tem nem o cuidado de limpar. E ainda assim, quando limpa, vai ficar aquele cheiro ali naquele local, né? Então todo dog que passar ali sentir aquele cheiro ali, no mínimo vai urinar por cima. Então, um dog sempre está querendo urinar em cima da urina do outro. Então as pessoas cobram uma civilidade que as próprias não têm. Mas na real eu queria fazer esse vídeo aqui para falar sobre algo, né? E graças a Deus tá dentro do contexto, né? A pessoa ela tem um discurso, mas a pessoa não tem a obra daquele discurso. Tem pessoas que se elegeram usando o nome de um candidato e apresentando o discurso daquele candidato. E depois que essas pessoas se elegeram, elas mostraram que era tudo um teatro, era tudo uma encenação para benefício próprio, dos seus próprios interesses. Tem pessoas que usam o nome de uma pessoa para se promover. Então, no meio político, no contexto atual, se pode perceber isso. Pessoas usam o nome de uma pessoa, de um candidato, aí conseguiu se eleger depois criticando o candidato e mostrando que era totalmente averso à posição, que era totalmente contrário às ideias daquele candidato. Então, usa o nome só para se promover. Pessoas que se aproveitam da fragilidade psicológica das pessoas que acreditam nelas para tirar algum tipo de vantagem. Qual é o argumento principal de política? É você mostrar que se importa com o próximo. Todo argumento político é no contexto que se importa com você, que liga para você e que vai te representar dentro da sua própria convicção. Algumas pessoas têm realmente aquela convicção. Outras fingem ter aquela convicção porque a maioria dos eleitores demonstram uma convicção. Então, a pessoa ela se disfarça de alguém que apoia as suas ideias. Mas uma vez que alcança a situação em si, o poder, essas pessoas elas trabalham somente para suas ambições pessoais. Da mesma maneira é o evangelho. Tem pessoas que usam o nome do Senhor, mas para
alcançar glória e honra e louvores humanos, que é glória de homens, honra de homens, louvores de homens. Então, pessoas que usam o nome de Deus, falam sobre os pensamentos de Deus, falam sobre coisas que Deus valoriza, que Deus prioriza, mas as próprias pessoas elas não são desse jeito. É um discurso populista. Aquilo não está dentro da pessoa realmente. É só para alcançar poder, vantagem, dinheiro, honras, louvores da terra. Mas, quando se convive com tais pessoas, ou em algum momento a mentira ela é revelada pela verdade, se percebe que aquela pessoa não tinha aquela convicção política e nem espiritual. Dizem que a maioria das pessoas que estão no Brasil são cristãs. Mas eu particularmente eu discordo que realmente as pessoas sejam cristãs. Pessoas que se dizem conservadoras, que estão lutando pelo conservadorismo, mas são adúlteras. Como é que uma pessoa que trai o companheiro, a companheira, se diz conservador? Pessoas que consomem coisas que destroem a família se intitulam conservadores. A maioria das pessoas odeia um cristão de verdade. Não estou falando cristão político. Eu não estou falando de cristão gospel. Estou falando de cristão. Pessoas que têm sinceridade e verdade com Deus. Eu conheci pessoas, eu conheci alguém, melhor dizendo, que já perdeu emprego. Não foi só um não, 2 não, por sua posição de fé. Eu conheço gente que já perdeu oportunidade dentro de igrejas evangélicas por causa da sua convicção de fé. Agora eu tô bem, viu? Olha só a benção. Tomar um banhozinho de poeira, né? Tá ferro. Tenta correr por um lado, tenta correr por outro. Olha só. Haja pulmão, viu? Isso aqui é porque a poeira baixou. Mas geralmente eu tô saindo até de hoje não, mas eu tô saindo de máscara, um óculos transparente, porque quando o olho pega poeira demais fica vermelho, viu? Então pessoas que já perderam a oportunidade até dentro das igrejas evangélicas. A pessoa é perseguida dentro da própria igreja por causa de uma postura cristã. Eu nem sei se essa pessoa é cristã mesmo, mas em determinado momento teve uma atitude cristã e a pessoa ela é rejeitada, ela é criticada. O Senhor Jesus ele foi rejeitado, não foi pelos de fora, foi pelos de dentro. Então uma pessoa realmente com uma convicção cristã, ela não é bem aceita. A gente pega uma nação que se diz cristã, no contexto evangélico, ou católico, ou outra religião,
que se mostrou aí nas eleições que não é bem assim, porque se realmente fosse uma nação de pessoas cristãs, partidos comunistas, candidatos comunistas, ateístas e etc., não teriam nem 30% dos votos. Isto é, né? Se tiver tudo em ordem com a urna eletrônica, né? Até onde se sabe tá, né? Enfim. Mas a ênfase aqui é que tem muita pessoa que não tem Cristo como único Senhor e Salvador, não tem valores cristãos, simplesmente estão encenando uma falsa cristandade por causa de... Nossa, o tamanho é fêmea, bonita, ó. Bonita ela. Bonita mesmo. Parece uma mistura com fila. Muito bonita a dog. Tá assustadinha. Então, pessoas que encenam uma cristandade, na real, para contexto mesmo assim de se dar bem, né? De prosperar. No contexto aqui da terra mesmo, né? De ter um governo assim que não seja tão entregue às coisas que degrinem a família, né? Mas se essa cristandade, se esse conservadorismo, ele não for interior, Deus lá do alto tá vendo. Deus lá do céu tá vendo. É o nosso mundanismo no nosso coração. Ele tá vendo a falta de Cristo em nosso coração. Deus sabe quando a pregação, o louvor, o conservadorismo é só de lábios. Então a gente engana. Eu engano você, você me engana. Nós nos enganamos. Mas a gente não engana Deus. Na real, a gente não engana nem Satanás. O próprio diabo, os próprios demônios, espíritos caídos, eles sabem quem é verdadeiro e quem é falso. Então, se a gente não consegue enganar o pai da mentira, vai enganar o pai da verdade? Tem como. Então, as pessoas vivem em práticas que é contra Cristo, que é contra Deus, mas querem posar de cristãos sinceros e verdadeiros, querem posar de conservadoristas, mas que... Cuidado! 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 Olha a preocupação do Baruque. Será que tá mijando de medo? Se o Baruque tivesse aqui de focinheira, os dog atacam. Tem vídeos aí que eu explico sobre isso. Quando o dog percebe que o outro não pode se defender, eles atacam. Aí, infelizmente, tem pessoas que não entendem. Quando a gente faz manejo de prevenção de combate. Ó, todo arrupiado, ó, já preparado, ó. Ó, ele tá preparado. Aí pessoas não entendem quando a gente faz o manejo de prevenção de combate, que o dog deve estar preparado para se defender. Então,
fazer esse manejo é zelar do dog, zelar de você também. Porque se vir 2, 3, 5 cachorros, eu não abandono o Baruque. A gente corre junto, a gente briga junto. Eu não vou deixar meu dog na mão. Então, tem uma situação que eu já fui cercado por uns 7 cachorros. 7 cachorros. Eu imaginando, o Baruque briga com uns 3, 4, eu brigo com os outros 3, 4. Mas graças a Deus ali, eu consegui me impor e tal, e eles não atacaram. Mas imagine, ser cercado por 7 cachorros. Não foi aqui não, foi em outro lugar. Então, voltando ao que eu estou tentando transmitir aqui, é que realmente o que muda uma nação não é um presidente, não é a Câmara dos Deputados ou do Senado. Um bom presidente, um bom Senado, uma boa Câmara dos Deputados é consequência do povo. E você entende isso no voto, né? Que os governantes são representantes, bom dia, do povo. Mas no contexto espiritual também. Quando o povo de Israel temia a Deus, Deus levantava um bom líder. Uma boa administração prosperava o povo. Quando o povo se inclinava aos ídolos, à idolatria, à imoralidade, ao pecado e etc., Deus permitia fome, Deus permitia doença, Deus permitia... Deus permitiu um mau governo. Junto. O dono fechou bem aqui, ó. Parabéns. Que antigamente era só uma telinha, um dia esse aí quase saiu. Eu fui conversar com o dono outra vez, ele falou que o cachorro dele era de boa. Você acredita que se aquele dog sair ali, ele não vai querer combater com o Baruque? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Então, Deus levantava um mau governo quando o povo não tinha temor de Deus. Quando o povo não tinha reverência a Deus. Deus permitia situações para que o povo se voltasse para Ele. Então as situações adversas, no contexto espiritual, é uma oportunidade que Deus está dando para o povo se voltar a Ele. Se arrepender dos seus pecados, se converter das suas iniquidades, tê-lo como único Deus. E hoje, ter Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Tem gente que não dá like nos meus vídeos, mesmo gostando. Tem gente que não divulga o meu canal, mesmo percebendo, sabendo que é um bom conteúdo de manejo de dog. Simplesmente porque eu tenho Cristo como único Senhor e Salvador da minha alma. Simplesmente porque eu falo de Cristo como único Senhor e Salvador da minha alma. Porque eu prego a salvação somente em Cristo como único Senhor e Salvador. Se realmente fosse a maioria cristã, esse canal tinha mais visualizações. Esse canal tinha mais divulgação. E nesses vídeos agora eu tenho colocado alguns trechos de mensagens e etc. E não é mensagens gospel para um público gospel que também não gosta de cristão. O público gospel não gosta de cristão. Não gostam da mensagem do alto. Porque eles não recebem conhecimento sobre.
alguns crentes, que até onde eu possa perceber são sinceros e verdadeiros, eles têm já um certo público, porque eles já são conhecidos no meio gospel. Tem gente que se inscreve no canal ou dá like, não é porque entendeu, não é porque compreendeu a mensagem, não é porque é convertido, arrependido. É simplesmente porque o canal tem um destaque, aquela pessoa tem um destaque. Muitas vezes não está entendendo nada do que aquela pessoa falou, está pregando ou ensinando. Ela quer fazer parte de um canal que tenha muitos inscritos, muita visualização. Alguns até colocam alguns comentários como se concordassem, mas na realidade elas não estão entendendo. Elas não compreendem. Eu vejo hoje pessoas falando certos assuntos e as pessoas elogiando, até onde congrego. O pastor lá elogiou lá uma personagem gospel. Ele falou que achou muito interessante o que ela falou, mas tem um lá na congregação lá que fala isso lá, já tem uns 10 anos lá. O pastor nunca elogiou ele. Mal tem oportunidade lá para falar alguma coisa. Aí porque foi uma personagem gospel, que já tem uma certa mídia, então foi um espetáculo. Oh, que palavra, que mensagem. Mas quando é o irmão, a irmã, simples, lá do ministério, aí não tem o mesmo valor. E essa geração de hoje é assim. É uma geração que eles buscam glória e honra e louvores de homens. Tem pessoas que congregam fervorosas em oração e comunhão com Deus, mal tem oportunidade no púlpito ali. Depois eles se buscam se justificar. Tem o mundo todo aí para você evangelizar. Essas pessoas estão evangelizando nas ruas, nas praças. Mas quem é que tem a oportunidade? Não é esses que está evangelizando em todo canto, não. Geralmente a oportunidade é para um grupo que tem uma certa visualização no meio gospel. Uma vez chegou um jovenzinho, um rapaz, um adolescente, lá na congregação. Aí só porque ele tinha alguns vídeos no YouTube, em congressos, em festas, para você que não é assim da igreja, festas, quando eu falo festa é assim, tem um grupo de jovens, vamos fazer uma festa para os jovens, aí faz tipo um congresso, uma festa voltada ali mais para a juventude, ou para os adolescentes, ou para as senhoras, ou para irmãs. E o congresso é uma festa maior, mas está dentro do mesmo contexto. Tinha gente lá, tinha um lá memorando nas madrugadas, vigília, buscando a Deus e etc e tal. Não tinha oportunidade lá no púlpito para falar na escola bíblica, uma luta para ler a revista. Tô podado de todo jeito. Aí chegou esse rapazinho. Aí ficaram sabendo que ele tinha uns vídeos de pregação no YouTube, etc e tal. Já deram o púlpito para ele pregar, já deram escola dominical, já convidando ele, aquela coisa toda. Depois perceberam que a pegada dele era só internet, né? Aquela coisa de aparência. Perceberam que ele não tinha aquele fervor todo. Nos cultos, estava lá, sem fervor. Não que não estivesse buscando a Deus, porque fervor às vezes não é demonstrado de uma forma exterior. Na hora da oração, você via que não estava orando, não conseguia orar. Aí começou a aparecer com a namoradinha lá, abraçando a menina dentro da congregação, os dois abraçadinhos lá dentro. Esse ministério se diz conservador, guardador da doutrina, aquela coisa toda. Talvez onde você congrega aí é normal. Jovem se abraçar, se beijar, ficar namorando no culto. Aí é do seu pastor, de vocês aí, mas lá é diferente. Aí olharam assim, já foram limitando as oportunidades do rapaz. O que aconteceu? O rapaz parou de ir. Eu já vi pessoas chegando lá onde eu congrego, receberam algumas oportunidades,
Mas eu acredito que queriam mais, né? Mais evidência. Lá onde eu congrego, as festas dos congressos é muito forte, né? Tem muita evidência, aí não alcançaram toda a evidência, eu acredito, e deixaram de frequentar lá, deixaram de ir. Mas geralmente essas pessoas têm espaço, que muitas vezes pessoas estão ali orando, se humilhando, não tem ali dentro. Aí vem com esse discurso, né? Ah, tem a rua, tem o vizinho, tem não sei o quê. Essas pessoas já vivem assim. Essas pessoas, elas não são inspiradas por causa de congresso, não, por causa de festa. Essa pessoa mesmo, quando começou a buscar Deus e transmitir o evangelho de Cristo, nem sabia que existia congresso, nem sabia que existia festa, não sabia que pregador ganhava dinheiro. Então ele não buscava, orava a Deus para ser pregador. Ah, fulano ali quer ser pregador. Na verdade, tá falando, quer fazer sucesso. Aí mentem. Eles usam um discurso que eles não têm no coração. Eles encenam alguma coisa para ganhar popularidade. Não, é para Jesus, é para a glória de Deus. É como político. A política, ela está em tudo. A arte de se dar bem. Essa é a real, a política romana. Porque existe uma política do céu. No reino de Deus também existe política. Deus é o único realmente que é o melhor para nós. O Senhor Jesus abriu mão dos céus, onde ele estava. Ele deixou a glória dele, a honra dele, o louvor dele diante dos anjos, para morrer aqui como um pecador, e o mais baixo dos pecadores. Porque qual é o mais baixo dos pecadores? Ladrão. Ladrão é o mais baixo dos pecadores. Nem ladrão gosta de ser roubado. Pega o maior ladrão e outro ladrão rouba ele. Ele não vai gostar do ladrão. Nem ladrão gosta de ladrão. Tem aquele discurso lá na cadeia lá, que eles valorizam ladrão, que recebe honra na cadeia por ser ladrão e etc. É porque esse ladrão não roubou a mãe dele. É porque esse ladrão não roubou a filha dele. É porque esse ladrão não roubou a boca dele, roubou a droga dele. É porque esse ladrão não roubou o armamento dele. Porque o dia que esse ladrão roubar eles, a família deles, vê o que acontece com o ladrão na favela. Sai, volta, volta todo mundo, volta, volta, sem bagunça. Volta também, volta, pra dentro. Vai pra dentro. Então, vê como é que é tratado o ladrão lá na favela, lá, pelos traficantes. Deixa... Livre. Aqui não oferece perigo nenhum. Porque esses dogs aqui, eles não vão combater o Baruque não ataca dogs mais fracos. Isso é só para impor respeito e não deixar o meu dog acuado. Mas aqui é um manejo controlado, viu? Ó, já estão se retirando. Então, Baruque, junto. Então, se um ladrão lá na favela, ele roubar, assaltar alguém lá, os outros ladrões vão pegar ele. Então, assim, o pecado mais baixo é o de ser ladrão. Às vezes o cara que já está na criminalidade, ele critica a polícia. Quando pega um ladrão, pega um estrupador e usa de agressão. Mas eles, quando eles pegam ladrão, estrupador lá, o que eles fazem? Fazem carinho? Dão flores? Então você vê que dentro desse contexto político, que tem até no meio do tráfico, é tudo uma hipocrisia. É tudo para passar de herói. É uma falsa justiça.
Então esse contexto político que a gente vive aqui, dessas pessoas falando de conservadorismo, falando de princípios cristãos, em alguns casos não é coerente com o tipo de vida que elas vivem, nem no meio religioso. Então no reino de Deus há política também. Há uma política lá administrativa no reino de Deus. E Deus, Ele abriu mão da companhia do seu filho. Qual pai gosta de ver o filho sofrer, passar luta? A Bíblia fala que Deus se agradou moer Jesus, mas o agradar ali, moer Jesus, é no contexto de estar punindo o pecado, porque Deus se agrada de punir a injustiça. Deus não se agrada de injustiça. Então Deus estava punindo a injustiça. Deus estava punindo o pecador. Então o Senhor Jesus estava no seu e no meu lugar. Aí quando fala que Deus agradou moê-lo, é nesse contexto de pagar o preço dos nossos pecados para que nós pudéssemos ser salvos. Então, realmente se importou com o outro, abrindo mão de glória e de honra de louvores. E não era louvores e honras e glórias terrestres. Era louvores e honras e glórias celestiais. Porque o Senhor Jesus, ele estava no céu, com Deus. Ele já tinha glória lá, ele já tinha honra, ele já tinha um louvor lá do céu. As ruas lá são como ruas de ouro. E ele abriu mão, bom dia, e ele abriu mão de toda essa honra, essa glória, esse louvor, para vir ser humilhado aqui por nós. E geralmente quando as pessoas se mostram interessadas pelo próximo, não é para se humilhar pelo próximo. É para receber louvor e honra e glória mundana. Status. Então poucos são que realmente lutam para que realmente você seja abençoado. E a omissão dos bons é a prosperidade dos maus. Eu estava conversando com uma senhora, falando sobre voto, e ela falou que não ia votar em ninguém, mas ela gostaria que tal candidato ganhasse. Ainda perguntou, você é candidato tal, né? E ela falou que não ia votar, e eu falei para ela, pois é. Quem sabe esse candidato que a senhora quer que ganhe, porque a senhora não apoia as ideias e convicção do outro candidato, do outro partido, quem sabe por causa da ausência do seu voto, o outro ganhe. Então, pessoas que não votam, ou você que anula o seu voto, você não tem nem direito de reclamar de política. Você não pode falar nada de política, de político, porque você não participa. Você não faz a diferença. Então, você não vota, você anula o seu voto. Depois você quer reclamar das coisas tá ruim? Você quer reclamar que as coisas não tá boa? Quando você deixa de votar em alguém que pode fazer alguma coisa, quando você deixa de votar numa pessoa boa, entre aspas, porque bom é Deus, você está tirando a possibilidade dessa pessoa fazer a diferença. Porque os maus, os pilantras, os ladrão, sempre vai ter alguém para votar neles. Eles não se abstêm, eles não deixam de votar, porque eles querem dinheiro, eles querem poder, eles querem glória e honra e louvores para eles mesmos. E sempre tem o seu grupo de apoio.
Satanás não está sozinho no inferno. Satanás não caiu sozinho. Houve uma rebelião política no céu. Quiseram levantar um novo governo. Ó, se aqui fosse o contexto de canal de briga e tudo, eu soltava aqui, ó. Mas não é o contexto do canal. Algumas pessoas não entendem o vídeo, ou não querem entender. A humanização é tão forte nas pessoas que você fala do manejo de guarda e proteção e etc. Já considera o fim do mundo. E alguma dessas pessoas não é nada calma, nada mansa. Como eu já disse em outros vídeos e vários, as pessoas que mais me agrediram no canal, me xingando, falando que ia me bater, é a galera que fala que você só adestra cachorro, que ele só precisa de amor. E nem é o amor correto para se ter com o dog. Porque até no amor existe vários tipos de contexto de amor, né? Existe amor ao dinheiro também, amor ao pecado, amor à luxúria, amor ao adultério, amor à prostituição, amor à ganância, amor à glória aos louvores humanos. Então pessoas que se omitem fazem os maus prosperarem. Então você deve pesquisar, você deve analisar as coisas. E você tem que buscar aí alguém que possa, ao menos, ter algum contexto de utilidade para aquela nação, ou para a sua própria convicção daquilo que você acredita ser certo ou errado. Mas a maior coerência é em você mesmo. Porque não adianta também você passar uma imagem conservadora, você querer um governo conservador, mas se as suas convicções internas elas são contrárias à moral. Eu não estou falando aqui de ser perfeito. Eu não estou falando aqui de não pecar, de não errar. Mas uma coisa é você ter convicção que tem alguma coisa em você que precisa mudar primeiro. Que você precisa se arrepender e se converter daquilo. E não ver aquilo como algo normal. Por causa de outros pontos de vista ou de alguma outra atitude que é correta em você. Não adianta você querer um governo cristão se você não tem atitudes cristãs. Se você nem se esforça para ter atitudes cristãs. Então tem todo mundo que quer um governo que traz prosperidade, para quê? Só para ter dinheiro e continuar tendo condição de estar pecando. Porque sabe que certo tipo de governo, eles são tão autoritários que não tem como as pessoas estarem bebendo, se drogando, adulterando. Tem nem como fazer manifestação. A imprensa não tem liberdade. Tudo é cadeia, tudo é processo. Vai lá na Coreia do Norte lá, soltar pipa lá no meio da praça. Você que gosta de soltar sua pipinha, vai lá na Coreia do Norte. Você que curte aí essa ideia aí socialista, você que curte essa ideia aí comunista e outros istas, vai lá na Coreia do Norte lá fazer sua rave. Vai lá fazer a rave lá na Coreia do Norte. Vai lá em Cuba. Vai lá na China.
Vai lá. Vai curtir lá. Nesses governos que eles assumem literalmente que são contra Cristo, que são contra a palavra de Deus, que são contra o povo de Deus. Vai lá. Vai lá viver sua liberdade de expressão na Coreia do Norte. Vai lá viver sua liberdade de expressão na China. Vai lá viver sua liberdade de expressão em Cuba. Vai lá viver. Quando as pessoas querem prosperar, quando as pessoas prosperam, não é para esses lugares que elas querem ir não, trabalhar, curtir, passar férias, fazer dinheiro. Elas querem ir para nações onde, entre aspas, Deus o sabe, são nações que têm um contexto cristão, ainda que seja de uma forma hipócrita, onde há prosperidade, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. É pra lá que essa galera quer ir. Vai lá tirar férias lá na Coreia do Norte lá. A maioria do povo vai para os Estados Unidos para trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar dólar. Por que não vai para a Coreia do Norte? Então, é uma incoerência de ambos os lados e de pessoas quererem uma situação, mas não querem viver essa situação dentro de si mesmas. O casamento foi criado por Deus. Então as pessoas querem casar, mas não querem como Deus. Quando se estimula, apoia o casamento entre o mesmo sexo. Eu tô tendo cuidado aqui com as palavras aqui pro YouTube não excluir o meu conteúdo, bloquear o canal, diminuir a visualização, que já tem acontecido. Então você vê que as pessoas querem algo de Deus, mas sem Deus. Então as pessoas querem uma nação bendita, mas sem viver os mandamentos de Deus. As pessoas querem as coisas boas de Deus, mas sem a forma de Deus. Então as pessoas querem casamento, que é algo criado por Deus, mas do jeito delas, não do jeito de Deus, não do jeito da palavra de Deus. Então as pessoas querem o bem, mas praticando o mal. A Bíblia diz, concluindo: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então não é um presidente, um político que vai mudar a nação. O que muda a nação é um povo, é a própria nação se arrepender dos seus pecados, se converter das suas iniquidades e ter o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Se nós realmente tivéssemos uma nação convertida, cristã, não precisaria de pastores fazer do púlpito palanque eleitoral. Não precisaria pastores, obreiros serem cabos eleitorais. Porque se as pessoas realmente fossem voltadas para Deus, elas próprias, sem a persuasão humana de alguém, teriam a decisão correta. Não só em questão política, mas em todas as questões. Porque elas estariam orientadas pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Ela jamais iria concordar com algo que é contra Deus, contra o Senhor Jesus, contra a salvação das almas. E Deus, vendo um povo assim,
realmente arrependido e convertido dos seus pecados, abençoaria a nação, abençoaria a administração dessa nação. Se o povo se humilhasse, orasse, buscasse a Deus, se convertesse dos seus maus caminhos, Deus perdoaria dos céus e sararia a terra dessa nação. Quando o povo de Nínive recebeu o juízo de destruição, eles se arrependeram, eles se converteram da idolatria, dos pecados, das iniquidades, seja qual fossem. E Deus teve misericórdia daquela geração. Deus teve piedade daquela geração. Não foi só fazer jejum de 3 dias. Foi arrepender do pecado. Foi converter da iniquidade. Não adianta fazer jejum de 3 dias e continuar adulterando, continuar prostituindo, continuar adorando imagens de escultura, ídolos, adorando pessoas, personalidades, cultuando performance teatrais no púlpito. Aquele jejum ali foi consequência do arrependimento. Eles se voltaram unicamente para Deus, abandonaram os outros deuses. O que faz uma nação ser bendita é o povo adorar Cristo como único Senhor e Salvador. Se o povo de Deus, cristão, se empenhasse em transmitir o Evangelho, não de uma forma glamurosa, simplesmente em congressos e festas, mas inspirados pelo céu para transmitir realmente o Evangelho em suas próprias vidas, contagiando as pessoas de Cristo, está um movimento aí para ganhar pessoas para Bolsonaro e para Lula, fazer discípulos para Bolsonaro e fazer discípulos para Lula. Mas se o povo tivesse voltado para fazer discípulos ao Senhor Jesus, o próprio Deus defenderia a nação de toda miséria, de toda praga, de toda destruição. O próprio Deus pelejaria por este povo. O próprio Deus pelejaria por essa nação. Se o povo fosse inspirado a anunciar Cristo, não de uma forma teórica, não de uma forma para se promover, para alcançar seguidores, para se tornar um deputado à custa do nome do Senhor, senador, não se colocando como os heróis da pátria, mas colocando Cristo como o verdadeiro herói, não da pátria, mas de todo mundo, principalmente das suas próprias almas. Tenha Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Tenha o Espírito Santo. Seja uma pessoa sincera e verdadeira. Além de palavras e discursos, além de internet, além de festas e congressos, além de popularidade, glória, honra e louvores humanos, tenha fervor na sua alma pelos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas de uma forma natural. Fique com Deus, boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto.